Sejam bem-vindos a mais um episódio do EcoMove, edição especial Café com Compliance, podcast oficial do EcoConnect Business. Seguimos com a nossa série especial sobre compliance e governança apresentada pelos membros da Comissão Especial de Compliance da UAB Goiás, em parceria com o EcoConnect. Eu sou a Bruna Rezende, advogada, professora, pós-graduada em Direito Civil e em Direito Público, pós-graduada em Direito Tributário e Direito do Agronegócio. E hoje terei a alegria de conduzir essa conversa. No episódio de hoje, vamos falar sobre como a constituição de holdings familiares, políticas de compliance e governança podem garantir proteção patrimonial, sucessão responsável e gerar vantagens competitivas reais para as empresas, inclusive no agronegócio. Para isso, teremos 2 blocos especiais com convidados que atuam diretamente nessa área e têm muita experiência para compartilhar. Vamos juntos? Bom, hoje nós estamos aqui com o Dr. Wander Aguiar Neto. É um prazer te receber aqui no Satisfação é nosso. minha, bro. Que bom que está aqui hoje, uma referência do agronegócio, para a gente falar um pouquinho sobre o compliance no agronegócio, trazer algumas discussões, algumas coisas que pairam no ar quando a gente fala sobre esse assunto. E eu queria começar falando aqui um pouquinho do seu currículo também, que o Dr. Wander Aguiar Neto é advogado, professor, graduado pela UFG, fundador da Agropunjante, coordenador do Comitê de Política Agrícola da Sociedade Rural Brasileira, membro da Câmara de Modernização do Crédito do MAPA, diretor nacional de agronegócio da CONAGE, membro do Conselho Temático do Agronegócio da FIEG. Então, nós estamos em excelentes mãos hoje, vamos ter uma discussão aqui em alto nível, tenho certeza. E para começar, eu já queria trazer a primeira pergunta para você, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das políticas internas no agronegócio. Como que um comitê de compliance, quais são as vantagens que essa cultura de compliance pode gerar para o agronegócio? Bruno, isso é legal demais, né? Tem um pecuarista aqui de Goiás que ele fala muito, há um tempo atrás, em uma reunião, ele comentou sobre o conceito de gestão. O que que é gestão? Gestão é jeito de fazer. E o jeito de fazer, ele impacta o resultado. Às vezes vai ter uma gestão mais profissional, uma gestão mais concentrada, uma gestão mais pulverizada, e isso vai impactar diretamente o resultado. Quando a gente está falando de conformidade, eu sempre gosto de trazer essa perspectiva, porque hoje o produtor rural, o empresário rural, em grande número, eles batem o escanteio e correm para cabecear. E ainda tem que voltar para defender. É verdade. Ou seja, é uma operação extremamente complexa, com muitos riscos envolvidos, e trazendo para a perspectiva legal, a gente tem o risco trabalhista, a gente tem risco ambiental, tributário e todos os demais envolvidos dentro da operação, a depender principalmente de cada operação. Se é uma unidade de beneficiamento de sementes, se é um armazém, se é uma fazenda, agricultura ou pecuária. Então, quando a gente fala de compliance, o principal ponto que eu gosto de reforçar sempre é: você precisa de um apoio para pensar e mapear esses riscos, porque a vocação do produtor é produzir. Sim. E ele delegando esses riscos, esse mapeamento e conformidade às normas vigentes, ele tem mais tempo para dedicar naquilo que ele faz de melhor, que é produzir. Produzir bem, controlar o custo, controlar a comercialização, ter margem, e isso permitir que ele continue expandindo, continue crescendo a operação dele. É muito importante. Isso que você falou agora a respeito da estrutura para que, desde o pequeno produtor até grandes ciclos da agroindústria, consigam se firmar na conformidade para poder crescer, expandir e ter novas condições de mercado. Exatamente. Então é isso que a gente precisa de ter noção, né, que não é só para o grande, né, Sim. é para o pequeno também. Então essas experiências são muito Sim, interessantes. o pessoal acaba distanciando muito, né? Pô, é um assunto totalmente distante, isso não é para mim. Mas às vezes são coisas básicas, não precisa ter um comitê que vai se reunir, um baita escritório na Faria Lima, não, que besteira. Podia reunir na fazenda mesmo, mas ter um momento de reunir para discutir esses riscos, colocar no papel.
E tem essa cultura, né, às vezes coloca no caderninho aí mesmo, coloca no caderninho, mas tenha uma assessoria para passar isso para um documento que vai ser vigente ali de controle. Então, pô, espera aí, quantos custos não são mapeados? Geralmente eu vejo muito cliente fazendo custo, né, qual que foi o custo da sua lavoura esse ano? Aí fala: "Não, 25 sacos, 30 sacos". Mas como que você calculou isso? Não, peguei ali defensivo, semente, o biológico, peguei um adubo, fertilizante e deu isso. O barter deu essa troca. Mas espera aí, o diesel? E a caminhonete que vocês estão andando? E os salários da diretoria? Tá havendo separação entre quem é colaborador, quem é o dono, o que é distribuição de lucro da operação e o que é um prolabore pela operação? São coisas simples, talvez diferenciar. Não vai impactar em nada o poder de mando, que é o principal medo, né? É. Ah, mas criar isso aí tá tirando meu poder de mando. Vai evidenciar aqui que, eventualmente, eu não posso gastar um dinheiro que é meu? Claro que pode. Mas você vai começar a ter uma clareza maior sobre como tá essa estrutura de gestão, o jeito de fazer. Talvez a gestão, como o conceito jeito de fazer, que tenha trazido até aqui com sucesso, com resultado, não é o que vai levar daqui adiante. Em um mundo impactado por IA, com muita tecnologia, com uma reforma tributária vindo aí que vai impactar muito o agro, então, Diretamente. assim, esse volume, para o empresário, principalmente, a revenda, a agroindústria, como a LGPD pode impactar o negócio dele. Então, assim, se está havendo conformidade ou não. Dados sensíveis, empresas podem sofrer muito com isso, né? Um simples token ali que deixa de funcionar ou é fraudado de alguma forma, ou um e-mail que é desviado com dados sensíveis. O quão isso pode ser danoso para a empresa. Um drive que é hackeado e pega todos os arquivos da companhia e uma vez um sequestro de dados Sim. e cobra por esse sequestro, né? Então, os golpistas, os hackers cobram e não é raro a gente ver isso no mercado. Então, são pautas importantíssimas que a gente precisa levar. O agro é um setor que não é mais aquele setor distante, pelo contrário, é um setor muito tecnológico, muito tecnificado, e quando a gente vai fazer uma análise do sistema agroindustrial, tem a etapa antes, dentro e depois da porteira. É. O antes e o depois são muito profissionalizados, tem grandes cooperativas, multinacionais, grandes corporações, mas a etapa da porteira para dentro, em sua grande maioria, ela ainda carece da profissionalização do que eu chamo do departamento burocrático, que é contábil, fiscal, jurídico. Porque fazer, colocar a mão na massa, Exato. todo mundo que está ali dentro daquela cadeia consegue E dominar. se não fosse isso, nosso agro não seria tão bom. Então, assim, É. tão poderoso, né? Tão pujante. E, de fato, o produtor brasileiro, ele é dinâmico, ele é arrojado, ele sabe produzir, toma risco e entrega resultado. Mas, hoje, a demanda e o desafio vai muito além de produzir. Então, ele pode estar perdendo ali no eventual risco trabalhista ou fiscal, ou até mesmo ambiental, ele pode tomar uma autuação que vai comprometer todo o lucro dele por 3, 4 safras. É. Além de travar ele, o embargo ambiental hoje ele te trava de comercializar e trava de tomar crédito. E aí? E sem contar que, às vezes, o pequeno produtor, ele dificilmente se recupera. A gente está falando ali de uma margem de lucro, às vezes, ou que ela não está bem programada por falta de profissionalização, ou ela está com uma margem realmente muito apertada, Exato. né? A gente trabalha sempre com ciclos bem maiores do que uma safra só para poder entender os riscos, né? Para entender qual vai ser o lucro e tal, porque realmente a margem do produtor rural, por ele trabalhar dessa forma, a gente vê que a realidade é que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, porque senão vai colocar ele em risco, Exatamente. né. E tem um produtor que faz a conta, né? Não, meu negócio tá dando 50% de margem, tá 40% de margem. Não é Cara, real, tem alguma coisa errada aí. não é Pode ter real. certeza que essa conta aí, ela tá distorcida. Então é importante fazer o custo de oportunidade da terra mesmo. Hoje com a Selic a 15%, pô, espera aí, qual que é o custo de oportunidade que eu tô perdendo aqui? Em produzir, em tomar crédito caro, eu tenho um ativo imobilizado valiosíssimo, que é a A terra, terra. e muitas vezes você pode estar pagando para trabalhar, ou trabalhando o ano todo, fazendo um esforço de energia, de tempo, para ganhar efetivo a mais do que teria se deixasse o dinheiro parado ou arrendasse a área, 3, 4% ao ano. Será que vale a pena? Já fez essa conta? Não, mas eu não deixo. Mas peraí, parcialmente a área. Talvez essa simples conta vai aumentar, potencializar muito sua margem, sua paz.
qualidade de vida, para ter oportunidade para pensar em novas estratégias. E isso a gente já emenda na próxima pergunta, que eu estava querendo saber de você. É de que forma que atender essas normas de transparência, de integridade, como que isso, especialmente quanto ao mercado consumidor europeu, a gente sabe que a gente está sendo muito visto, né? Os olhos estão sobre o Brasil, sempre esteve, né? Mas principalmente quando a gente fala do mercado europeu, né? Você faz uma análise sobre isso, sobre essa questão até de competitividade e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, que é muito à frente do restante do mundo, né. Eu queria que você Exato. comentasse alguma coisa sobre isso com a gente também. Para essa aí, tem a resposta perfeita, na minha opinião, o agro precisa ser a mulher de César, né? Não basta ser, tem que parecer. Porque ser sustentável, o agro brasileiro já é. Agora nós precisamos parecer e vender essa ideia para o mundo. E como que vai ser feito isso? Através de implementações dos núcleos de conformidade dentro das empresas, especialmente das agropecuárias. Porque como que você vai comunicar isso? Um simples comitê, e eu gosto de citar isso, né? Teve um cliente nosso. A gente instituiu um comitê de compliance ESG. O ESG, ESG, a ASG, como o pessoal pode entender. E isso impactou em 1% na taxa de juro, porque um dos bancos que estavam rodando a operação tinha uma linha de crédito específica para a linha sustentável. Uhum. E aí, 1% na operação, só que de uma operação de grande porte aí de 70, 80 milhões de reais, espera aí, ao ano é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E é muito dinheiro que paga nossos honorários bem e sobra dinheiro no caixa. Então, vale a pena implementar? É matemático. Então, a gente conta isso para o cliente. Ah, Wander, mas instituiu é certeza que eu vou ter essa margem? Não, não é certeza. Tem que ver se o banco tem a linha de crédito. Só que hoje, basicamente, todos os bancos trabalham com linha de crédito específica e querem ter essa pegada de carbono zero. Então, também não adianta você simplesmente ter uma frota toda rodando a etanol se você não está contabilizando e comunicando isso. Não adianta você ter reserva, até extra propriedade, ter uma reserva ali, um excedente de reserva legal, se você também não está comunicando, documentando isso. Como que você vai, de fato, vender essa questão? E tem grandes grupos, e eu gosto de dar o exemplo da Agropecuária Roncador, que tem ali no Mato Grosso, que eles criaram basicamente o selo Amigo da Onça Pintada. Pô, eles dão alimento, é bezerro de espetinho para as onças lá. Sensacional. Porque, cara, é uma forma de agradar. Ah, beleza, mais de 1.000 bezerros por ano as onças comem. Espera aí, dá alguns milhões aí, né? Dá. Em tese, seria um prejuízo. Mas será que não está tomando crédito mais barato, numa linha especial, com pessoas que estão querendo financiar essa iniciativa de preservação da fauna? Então, ali naquela região da onça pintada, o quanto isso pode agregar? Poderia ser uma coisa que, pô, eu não vou fazer nada, as onças vão continuar comendo, ou vai haver algum crime ambiental dentro da propriedade, que pode dar um problema muito maior. Então, qual que foi a estratégia? Não, vamos adotar uma postura que nós somos amigos da onça pintada, tudo bem, vai ter um custo aqui, mas a gente vai comunicar isso. A gente não vai ficar aqui dando Documentar. o gado de graça para as onças comerem e a gente não vai fazer propaganda com isso. A gente não vai, de alguma forma, buscar uma oportunidade através disso. Então, eu acredito que existem diferentes realidades e que podem ser muito bem aproveitadas. Os pequenos produtores, eu vejo muito mais eles como uma mudança de paradigma para uma agregação de valor. É um produtor que vai começar a fazer uma experiência gastronômica dentro da fazenda, ou um evento de ecoturismo, ou uma queijaria, o pequeno produtor de leite, porque na escala, se não for escala, não compensa, ele está sendo tomador de preço. Se ele começa a investir ali no beneficiamento e vender um produto com valor agregado com queijo, que inclusive a perecibilidade é diferente do próprio Sim. leite, ele pode ter uma margem muito maior e um modelo de negócio estratégico. Quando a gente vê para agregação de valor nas cadeias, a pecuária brasileira ela é um modelo disso. Então, assim, o boi da década de 90 para o ano atual, a gente está em 2025, o boi de lá da década de 90 tinha um chorizo já. Existia esse pedaço Já de carne. existia. Exato. É. Já existia todos esses pedaços de cortes especiais no gado. Ele não mudou a genética, a A conformidade dele. estrutura, aham. O que mudou foi, a gente vai fazer um corte especial
e vamos vender num quê aqui de especial. O que que tá fazendo? O mesmo boi, o mesmo animal, a partir do momento que eu crio cortes novos e agrego valor nessa história, contando história, fazendo propaganda, toda a estratégia de brand pela cadeia toda, eu começo a agregar valor naquele mesmo animal que valia X, ele, ao final, ele tá valendo 3x. Sim. Então, essa agregação de valor no agro, leite tipo A, o leite em pó, o leite ali desnatado, toda a diferenciação que você vai agregando valor, vai gerando um impacto muito positivo. E como? Onde que o compliance entra nisso? Ter um comitê de compliance, de conformidade, ele dá uma clareza para o empresário de entender o que está posto de normas vigentes e onde tem oportunidades. É um momento Sim. ali também de discussão. Vai Porque documentar a rastreabilidade, vai documentar a exatamente, questão geográfica, por exemplo, quando a gente fala da questão dos queijos, uhum, vinhos, que a gente também, aqui no estado de Goiás, somos grandes produtores também, exatamente. né. Então, essa questão, né, quando nós vemos aquela figura do sistema agroindustrial, o fluxo de informação e de pagamentos vem do consumidor final para a base. É, Lá da importação da matéria-prima para fazer o fertilizante, para a importação da biotecnologia, da semente. Então, o fluxo de informação e pagamentos vem do consumidor final para cá. Quem que é o mercado consumidor mais influente do planeta? É o mercado consumidor europeu. é. Eles têm essa pegada mais verde, vamos chamar assim. Então tá vindo um pedido dali que o mercado asiático não tem tanta preocupação, só que, como os grandes grupos frigoríficos também, e aqui eu vou trazer frigoríficos, mas não se limita a frigoríficos, as grandes trades, que tem toda a discussão da moratória da soja também, ali no centro-norte do país. É. A gente se depara com a realidade que, inicialmente, esse mercado ele começa a exigir tanto que as instituições financeiras se adequam à vontade dele, aí depois as grandes indústrias, e inevitavelmente, como as grandes indústrias e os grandes grupos mandam, dominam no mercado, o produtor vai ter que se adequar. Só que, a exemplo da pecuária, era o produtor ali que estava na terminação, na engorda já, no confinamento. Só que hoje não, a rastreabilidade eles querem fazer completa, e vão fazer. Então, desde lá da cria, do bezerro, do pequeno produtor que está produzindo aí, ele vai ter que ter essa conformidade, ele vai ter que ter transparência. E que tal se ele se antecipar a isso, né, e Exatamente. não ser obrigado pelo mercado, como já vem acontecendo, e se ele se antecipasse a isso e trouxesse a conformidade para dentro da Vai ser uma referência para tentar ganhar um exatamente, prêmio ali, o no na no selo, pró né. na própria produção, a conquista de um selo mais agro mais integridade, né, que já tem do mapa. Então assim, depende muito, e aí eu sempre coloco, depende, cada cliente, uma realidade. Uma realidade de família, uma realidade de negócio, uma realidade também até de cultura empresarial. Então, primeira coisa, enxergar a fazenda como empresa já muda o paradigma. Porque quando a gente fala de compliance, fica parecendo que é um termo voltado só para grandes companhias. Sim, E não é. Se simplificar, falar, cara, vamos fazer cargos e funções e salários? Qual que é a responsabilidade de cada um? Qual que é a função? Denominar, a palavra tem poder, né? Denomina. sim, E a partir disso você vai conseguindo, porque o compliance igual conformidade. Então, como eu posso criar um mecanismo, uma transição aqui, e vai mudar essa cultura, com um terceiro que vai me ajudar a ter conformidade. A conformidade ambiental, não vai deixar minha licença vencer. exatamente. Então, Coisa simples. coisas E básicas. pode começar pelo Exato. simples, pode começar pelo que é essencial, Até deve começar, né? deve, Deve né, começar deve pelo ser de uma simples. maneira gradativa. Exato. A cultura ela não se forma do dia para a noite, ela vai se formando. E às vezes é exatamente isso que você falou, ela já existe, mas vamos colocar no papel, vamos dar nome aos bois Tem muito realmente, né. produtor que já faz, Já faz. mas só não chama do nome. É, Então, assim, nós vemos isso muito, até com pequenos produtores mesmo, que exatamente. estão, que começam a empreender também dentro das suas propriedades, Uhum. eles começam a ver que não tem outro caminho que não seja esse, né. E isso é interessante, os países com menos, território, né, menos território, extensão territorial, eles são mais criativos para fazer isso. Então aproveitam melhor a terra, porque não tem muito, pô, não é a escala ali. E a gente vê pequenos produtores rurais e tem todos os projetos legais aqui no estado, né, de vinícola. Então eu tive a oportunidade de visitar uma ali, perto de Brasília, fazem até parte da Vinícola Brasília lá. E é uma propriedade pequena, só que eles entenderam que, pô, espera aí, dá para eu construir uma vinícola e agregar um valor como? Vou criar o vinho caprino aqui.
Porque na hora que solta as ovelhas, os carneiros aqui, eles vão, fazer a poda natural das videiras, Sim, e a urina deles é rica em ureia e ajuda a adubação da própria, natural. videira lá, da vinícola. Então, assim, olha que legal a história, e para estar vinícola, você quer uma historinha, querendo ou não, mas eles criaram um restaurante que toda a experiência gastronômica vai beber o vinho da vinícola, etc. Mas os pratos são produzidos com a carne e com os queijos que saem dali. Nossa. Então, ó, espera aí, tá tudo sendo produzido e eles estão vendendo com valor Isso, em agregado. qualquer lugar do mundo é o que tem de mais chique, de mais sofisticado, né. Sofisticado. O É, que a gente exatamente. coloca aqui que às vezes você convida para dentro da sua casa na Sim, fazenda, vamos comer uma comida caipira e tal, no exato, resto do mundo, aquilo é o que tem de mais chique, né, exato. como é o É caso da um vinícola. docinho de leite ali, é um É. queijo diferenciado, maturação, etc. Só que eles passaram porque essa família, ela foi buscar uma capacitação, ela teve que se diferenciar. O processo de investimento é doloroso, mas é melhor ter uma luz no final do túnel, que vai ter uma margem maior, um valor agregado, e a história da família sendo contada. Então, essas marcas, né, as fazendas e enxergar a fazenda como uma empresa, dá isso, um senso de pertencimento para o colaborador, para ter ali um uniforme, falar assim: "Ah, de onde você é?". "Eu não trabalho na fazenda do fulano, eu trabalho na agropecuária X, eu trabalho na fazenda", nominar a fazenda. Isso é muito legal, no grupo do fulano, isso dá uma força, um senso de pertencimento que a pessoa quer construir carreira ali. Mesmo o peão, tem um produtor de Rio Verde, o caso dele é muito legal. Eu vou comentar porque encaixa muito bem. Ele falou para mim uma vez, falou: "Mano, eu tô pagando uma capacitação de finanças, planejamento financeiro familiar. E eu peço para as esposas dos meus peões, dos motoristas, etc, virem também, participarem". Eu falei assim: "Cara, mas por quê?". Ele falou assim: "Por quê? Porque se esse cara vai pro final de semana, bebe, não tem controle com os gastos, chega aqui na segunda-feira, a mulher brigou com ele, tá de ressaca, ele tá passando raiva, ele mete a colhedeira, eu tô botando uma maquinária de 3 milhões na mão dele, ele mete a colhedeira num toco, me dá um prejuízo de R$ 50.000. O custo tá saindo barato e eu tô investindo na qualidade de vida dele, ele entendeu o valor de todo o maquinário que ele precisa cuidar, ele precisa zelar da manutenção. Então eu invisto nisso porque eu comecei a ver que dá um efeito direto no resultado aqui meu da fazenda". E isso aí, agir aplicado, é a parte social, é realmente olhar para o trabalhador, Quer um exemplo mais é SG que isso? isso é SG na prática, realmente. É, exatamente. E caminhando já para o final, eu queria que você compartilhasse com a gente também as suas experiências, em relação a em que medida as políticas claras de reembolso, compras internas, podem transformar o compliance de um centro de custo, enxergar o compliance só como um custo, para passar a enxergá-lo como um investimento, desde a propriedade rural até as grandes empresas do agro. Qual que é a sua visão sobre isso? Vou dar 2 exemplos aqui de forma bem objetiva, né. Primeiro, política de reembolso. Eh, Muitas vezes o empresário ele não definiu essas políticas e justamente por não ter olhado nessa perspectiva para o compliance, e ele não sabe qual que é a média ali por funcionário, por vendedor que está tendo de política de reembolso. Um caso simples, de almoço. E quando ele vai olhar, quando a gente entra e vai fazer toda essa análise, tem colaborador dele que está pedindo em média de R$ 150 por almoço. Nossa. E o outro está pedindo 30. Mas os dois trabalham na mesma região. O que está acontecendo? Se não tivesse essa investigação clara, ele não saberia. E como não tinha critério, reembolsava os dois. Mas havia uma injustiça ali, um descalibre. É. Mas peraí, será que ele está pagando almoço? Ele está indo levar a família para almoçar e está passando pedindo reembolso para a empresa? E não é um custo direto, não deveria ser o Não custo da deveria. empresa? Será que ele está fazendo graça para parceiro e eventualmente isso tá gerando retorno para a empresa ou não? Espera aí, o resultado comercial dos 2 tá equiparado, então não faz sentido esse almoço aí. O que tá acontecendo? Primeiro, investigar. Segundo, definir teto. Então espera aí, 30 é razoável, 40 é razoável? Não, 40 é razoável. Então você vai subir um pouco a régua desse aqui, que tá gastando 30, talvez você pode até melhorar o restaurante, porque num restaurante melhor, na churrascaria ali, ele pode do interior, né, óbvio que no churrascaria em Goiânia vai ser aí vai estar na casa dos 150 mesmo, Sim, mas ele pode estar num ambiente que provavelmente vai estar os clientes e ele vai criar ter esse limite. oportunidades, né. Exato.
E o que passar desse teste, ele arca com o próprio bolso. Então, esse já é um diferencial de política de reembolso que pode impactar. Combustível é a mesma coisa. É. Um está gastando muito mais combustível que o outro. Por qual razão? Isso tem que estar na pauta. Porque se for somar 10, 20 vendedores, espera aí, o combustível é um custo gigantesco para a operação. E ele tem que ser usado de forma eficiente, tem que buscar eficiência. Custo é igual unha, né? Tem que estar cortando sempre. É. Já na política de compras, algo que a gente sempre bate na tecla, e essas são dicas que, assim, independente de contratar os nossos serviços, né, brother? É. O empresário que está escutando, ele já consegue implementar isso, fazer um feijão com arroz ali e já ter algumas melhorias imediatas. Então, na política de compras, peraí, o meu fornecedor tá dando cesta básica, tá dando uísque, tá dando viagem para o meu comprador. Qual que é o critério que ele está usando para comprar insumo aí? Para ele comprar, seja o que for, qualquer tipo de insumo, que seja uma placa solar, que seja um novo caminhão, maquinário, um veículo. Espera, por que Qual que é o esse critério, gatilho né? exato. Eu tenho a política de compras definida? Não. A partir de agora, vai ter que orçar no mínimo em 3 lugares, vai ter que subir 3 propostas, vai ter que analisar, definir critério de qualidade com custo-benefício, e a partir do critério objetivo você pode comprar. E segundo, não é permitido ganhar presente, qualquer pessoa do Compras ganhar presente ou lembrancinha acima de 50 ou R$ 100, e se ganhar, é para entregar na secretaria da empresa, porque é da empresa, não é seu, pessoa física. Então, uma simples mudança você pode começar a gerar um impacto gigante e pode ter um cavalinho de Troia aí dentro do seu negócio que está sugando margem, que está tendo um custo e você não está vendo. Pô, espera aí. Uma simples economia dessa já pagou todo o projeto de compliance e sobrou dinheiro na mesa. Exatamente. Então, assim, muda o paradigma, a perspectiva de enxergar toda essa estrutura numa perspectiva, pô, positiva. Aí o fazendeiro olha, o produtor rural olha e fala: Ah, mas comigo é diferente. Onde que eu vou ter essa realidade? Eu não tenho 10 vendedores. Não tem? O peão ou alguém da própria fazenda pode estar indo abastecer carro pessoal, carro do primo, do sobrinho, no posto de combustível, que tá lá as fichinhas que chega no final do ano, ou da safra, da safrinha, você vai lá e paga tudo, tá no bolo, Tá e no você não bolo conferiu entender. ficha por ficha. Então, qual que é o critério? Pode tá deixando uma Hilux, aí falar a língua do produtor, né? Você tá É. deixando sem cabeça de gato, você tá deixando uma Hilux na mesa por ano aí, ó, e não tá vendo. Então, aí entende, né, a moeda. Sim. Tantos mil sacos de soja. Então, essa comunicação e toda a estrutura de uma forma simples, sem com aqueles termos Faria Limers ali, É. acho que leva a mensagem, é muito importante, Bruna. Parabéns muito por essa iniciativa. Acho que a gente tem que falar mais de compliance, de governança. Você que é uma referência na área, acho que cada vez mais a sua liderança para nós, né, no segmento e nessa área, ela é fundamental porque o agro precisa e a gente precisa muito evoluir em questão cultural, cultura empresarial para dentro da porteira também. É isso aí. Eu queria, assim, te agradecer profundamente essa contribuição, principalmente porque a intenção, na sua fala, claramente, é passar informação para aquele produtor rural que está nos assistindo, as pessoas, até para que o grande público também compreenda qual que é a intenção, como que o sofrimento também, né, do produtor rural, de toda a cadeia, né, inclusive do agro, desde o trabalhador até o dono da fazenda ou aquele que arrenda, aquele que produz alimento para o resto do mundo. Nós precisamos entender que a segurança alimentar do mundo depende do produtor rural brasileiro. E essa cultura de conformidade vai trazer segurança não só para o produtor brasileiro, né, mas então para o resto do mundo. E essa mensagem você passou claramente aqui hoje. Eu quero te agradecer imensamente as suas contribuições, que realmente vieram para agregar, para trazer essa cultura para que se expanda para o resto também dos outros segmentos, né, das empresas que nós atuamos. Você, como é essa referência para o agronegócio, para nós é um prazer e uma honra ter você aqui como convidado do Muito nosso obrigado, projeto. Bruna. E Obrigada. até para concluir, aquela frase, né? Quem quebra não é a agricultura, ela não vai quebrar. Quem quebra é o produtor. Então, quem não investir em conformidade nesses próximos 5, 10 anos em profissionalização, com certeza vai ficar fora do mercado. Vai ter que sair da atividade rural, infelizmente. E o que a gente está pregando mesmo é levar informação, levar um trabalho de qualidade
para não permitir que isso aconteça, porque a gente sabe a paixão que o produtor tem em produzir. Exatamente. A gente sabe que o produtor rural, ele além de uma empresa, ele tem ali o seu patrimônio, o sangue às vezes de gerações ali envolvido, Uma vocação uma familiar. vocação familiar e vai deixar legado para outras gerações. Então é muito mais do que uma empresa. Nós trabalhamos aí com a realidade de famílias que sustentam o nosso país. Então, muito obrigada mais uma vez e espero que você esteja com a gente em próximas oportunidades também. Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Bom, agora então para o nosso segundo bloco do nosso podcast Café com Compliance, edição especial da Comissão de Compliance da OAB. Nós temos aqui o prazer de te receber, Bruno. Que bom que você está aqui hoje com a gente. É o doutor Bruno Damas Albuquerque. Eu vou começar aqui lendo um pouquinho do seu currículo, né? Ele é advogado, especialista em direito processual civil e direito processual administrativo pelo Instituto Luiz Flávio Gomes, tem MBA em Direito Imobiliário pela ESA, Goiás, tem LLM em Direito Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro, atua já há mais de 20 anos na área de direito empresarial, societário e imobiliário, com foco em direito processual civil, bancário, recuperação de créditos e direito patrimonial. Então, hoje nós estamos em excelentes mãos aqui para falar um pouquinho sobre o compliance e holding para as empresas familiares. E aí eu já queria passar a bola para você aqui, fazendo uma pergunta que eu acho muito interessante. Como que a constituição de uma holding familiar pode atuar como uma estrutura centralizadora de governança, de proteção patrimonial e implementação de políticas de compliance? Como que ela vai garantir esse controle interno e qual que é a importância disso dentro de um contexto familiar? Traz para a gente algumas das suas experiências para a gente trocar uma ideia aqui sobre esse assunto. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado, doutora, pelo convite. É um prazer estar aqui, bater um papo com vocês, né. Eu acho muito bacana essa troca de experiências, né, ver aí o pessoal do compliance, que é muito importante, né, para as estruturas societárias das quais eu trabalho, uma delas que é o assunto de hoje, que seria a holding patrimonial, né, a importância de ter um sistema de compliance funcionando. Bom, eh, eu gosto muito de tratar disso, lembrando um pouco que é um problema, na verdade, quase que cultural do Brasil, a gente entender o compliance muito mais como algo que deveria ser natural do que propriamente como uma regra, né. Muito se discute sobre, eh, os povos, às vezes eu ouço o pessoal falar assim, por exemplo, você pega os povos nórdicos, por exemplo, que há 1000 anos atrás eram os povos mais selvagens, mais bárbaros do mundo, e hoje são os povos com o maior IDH do mundo, os povos mais avançados na Península Escandinava e tudo mais. Como que foi isso, né? Por que que, por exemplo, a gente analisa que eventualmente a história do país tendo sido colonizado por portugueses, que a gente tem uma cultura que o pessoal costuma brincar, que é da malandragem, do querer se dar bem sempre, e talvez se a gente tivesse em outro contexto colonial seria diferente. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque, na verdade, todas essas regras elas deveriam estar incutidas no nosso sistema educacional, dentro da família, dentro daquilo que a gente entende que é certo. E quando eu falo de uma estrutura societária, eu não estou fugindo tanto disso. A importância de um sistema de compliance dentro de uma empresa, de uma holding, ela é tanta quanto dentro da sua família ou de uma empresa qualquer. A diferença é que uma holding ela tem um viés um pouco diferente. Ela visa, na verdade, trazer algumas regras de sucessão, algumas regras de proteção patrimonial e algumas regras de perpetuação da atividade econômica daquela empresa, que são um pouquinho diferentes da empresa comum. E para que tudo isso seja possível, é muito importante a gente ter regras muito bem estabelecidas. Regras essas que, obviamente, não podem ser colocadas simplesmente ali para o empresário tocá-las. Na verdade, tem que ser algo construído junto com o empresário, mas algo que faça sentido para ele. Sim.
Pode ser um entender... modelo engessado, né? A gente tem que sair um pouco disso. Porque, na verdade, para e pensa, olha só, eu vou te colocar a goela abaixo. Quais são as diretrizes da sua empresa daqui em diante? Não. Na verdade, nós vamos pensar junto e construir regras que fazem sentido. Agora, é óbvio que nós estamos falando de regras que têm princípios éticos comuns que vão fazer com que seja possível essa empresa ser vista externamente de uma forma diferente. Essa visão, tanto externa quanto interna, elas são imprescindíveis para que você consiga perpetuar uma holding. Porque se eu tenho problema, vamos imaginar aqui uma família, tá? E aí você para e pensa numa desavença entre sócios. Ou então você pensa num divórcio, né, de um dos sócios. Ou, eventualmente, num credor de um deles, né, que venha a fazer uma constrição nessas cotas. Ou mesmo o falecimento de um deles que venha gerar, né, uma sucessão. A gente tem que ter em mente que todas as situações, essas circunstâncias não podem ser suficientes para abalar essa empresa. Essa empresa ela tem que se perpetuar e continuar até mesmo após, né, a vinda dos sucessores dela. E para isso a gente tem que ter regras, protocolos familiares, acordos de sócios. A gente tem que ter diretrizes bem definidas, um código de ética, de conduta, para que seja possível fazer com que a empresa, de fato, enraize aquela cultura. Porque é muito comum você ver um sistema de compliance que fica lá guardado, né? É só no papel. Para aparecer, para inglês ver, digamos assim. E se de fato você não tiver ele funcionando, não vai fazer o menor sentido, né? E quando eu falo, por exemplo, de uma holding patrimonial, qual que é a ideia? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Eu recebi no começo do ano, por exemplo, uma família em que o pai estava muito preocupado, né? Já idade um pouco mais avançada, um pouco enfermo, e ele tinha um filho que estava na lida ali todo dia no trabalho. Era uma empresa rural. E ele tinha outros 2 filhos, um era médico, salvo engano, o outro não me recordo a profissão, que trabalhavam na Mas cidade. nada a ver, né, com o negócio da Não família. queriam ter nenhum tipo de ligação, embora, na verdade, também se beneficiassem do fruto da empresa que era familiar, né? E aí você tem uma estrutura ali que tem tudo para dar problema quando esses patriarcas forem embora. Porque, olha só, você vai ter dentro do direito sucessório, dentro do inventário, uma divisão igualitária entre os filhos, e ali eles vão passar a ser sócios de um patrimônio, mas não sócios de um negócio. Porque na prática eles nunca fizeram parte daquele negócio, nunca entenderam. A empresa não tinha muito bem uma diretriz fixa. Então o que acontece? Eles ficavam um pouco perdidos. E aí, por exemplo, aquele sócio que trabalhava se achava mais dono do que os outros. Como que eu vou criar aí regras para que isso se perpetue, né, quando na ausência desses patriarcas? Então eu tenho uma estrutura societária com regras muito mais flexíveis, onde eu posso, por exemplo, dizer, olha, aquele meu filho ali, eu não vou, em hipótese alguma, tirar dele o direito hereditário que ele tem, né, de ter todos os frutos, né, do patrimônio. Entretanto, eu entendo que a ingerência dele na gestão do negócio não vai ser benéfica. Eu posso criar, por exemplo, regras para que ele não participe. Eu não estou dizendo que... Eu não estou tirando o direito dele. Ele não vai deixar de ser, né, um herdeiro. Mas talvez ele não tenha tato. Talvez, na verdade, às vezes não é nem ele, às vezes a esposa, um neto, você perceba que ali vai ter um problema. E a ideia, então, é criar regras que a empresa se perpetue. Eu posso, por exemplo, criar uma regra para que o gestor da empresa tenha, isso está em testamento, tenha, por exemplo, determinada graduação, determinada qualificação ou experiência, né? Para que eu consiga fazer com que aquilo que eu estou implantando, de fato, funcione. Porque senão vai ficar só no papel. Então, assim, é muito mais fácil você fazer um planejamento sucessório, seja pensando na sucessão em si, mas seja também visando a organização dessa empresa, a própria proteção patrimonial,
e que isso funcione, do que ficar só no papel, que não vai adiantar nada. Exatamente. Eu achei muito importante essa fala sua. E quando a gente pensa numa empresa, lá dentro do direito, a gente fala da affectio societatis, né? Aquela vontade de constituir uma empresa com alguém. Mas quando a gente fala de patrimônio, não vai ter isso necessariamente. Pode ter a sorte de ter ali uma família que esteja toda ligada àquele negócio, seja, como a gente falou no bloco anterior, relacionada ao agronegócio, mas às vezes é uma rede de farmácias, às vezes é outro tipo de empresa que cada um vai ter a sua forma de trabalho e talvez que não tenha aquelas mesmas diretrizes, como você bem disse. Né? Então, é muito importante que esse planejamento seja realmente feito de uma maneira a garantir que aquele negócio tenha essa continuidade. E aí eu já passo para a nossa próxima pergunta, que tem tudo a ver. É possível criar um modelo de compliance hereditário, essa cultura, para que acompanhe esse patrimônio de geração em geração? O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? Eu acho que é imprescindível, porque, na verdade, você criar a estrutura societária da holding, enquanto esse patriarca está vivo, né, é muito fácil. O grande desafio é justamente fazer com que, na ausência dele, ela flua. E isso aí é algo que tem que ser feito através de um sistema de compliance que funcione. Porque senão, esses herdeiros que vão ali passar a gerir a empresa, se eles não tiverem com essa cultura enraizada mesmo, eles não vão, vai virar letra morta, né? E aquilo ali não vai fazer com que eles tenham a mesma forma a mesma pegada na gestão do negócio que o pai tinha. Então, o que acontece? Eu preciso ter regras bem claras, transparentes, e isso, para que isso funcione, é imprescindível que a gente tenha um sistema de compliance funcionando. E o sistema de compliance, inclusive, ele vai fazer com que não só seja possível que esses novos sucessores, né, que vão gerir a empresa, esses novos administradores, entendam aquilo como algo a ser seguido, mas que aquilo se perpetue dentro da empresa, entre os colaboradores, os funcionários, e que lá fora, né, a empresa seja vista dessa forma também. Porque imagina, por exemplo, uma empresa em que o patriarca dela sempre foi a imagem principal da empresa. Como que ficariam os clientes, os fornecedores na ausência dele? Será que não fica aquela dúvida? Nossa, agora ele faleceu. Como que Como, vai como ser? que será o negócio? Será que os filhos vão conseguir manter isso? Será que com a falta dele, será que a empresa não vai perder ali o tato? E aí, na medida em que ele perceber que, na verdade, as diretrizes são as mesmas, que a empresa tem, né, uma forma de trabalhar que não mudou, né, e isso vai fazer com que seja no mercado a empresa vista de outra forma, né? Vai haver, inclusive, uma valorização, porque você vai perceber que a empresa não está somente à mercê daquele administrador, seja quem for que vier a gerir a empresa, vai saber que aquela empresa ela tem regras, diretrizes muito claras, ela tem ali princípios éticos que vão fazer com que a empresa flua, né? Da É. mesma forma como ela já está, né? Exatamente, eu achei importante na sua fala, essa questão da continuidade, realmente, ela quando a gente fala de compliance, a gente tem que lembrar que nós estamos falando, na verdade, da reputação da empresa. E uma empresa que garante a continuidade da sua reputação, de um sistema claro anticorrupção, de um sistema que mantém e que resguarda os dados sensíveis dos seus clientes, que tem realmente a dá a importância à sustentabilidade como deve dar. Então, ter tudo isso documentado e como norteador daquela empresa para os consumidores, isso é muito importante também. Saber que aquela continuidade daquela empresa, você como referência, né, em constituição de holding familiar, sabe que a parte da constituição, na verdade, ela é um primeiro momento. Sim. Essa continuidade da holding, da empresa familiar, por assim dizer, é um grande desafio, né? Com certeza. E se a gente for parar para pensar, é ainda mais difícil a gente ter uma sociedade como, por exemplo, irmãos, que é o que se imagina entre os herdeiros que vão ali, dentro desse planejamento, assumir essa holding. Porque às vezes existem questões emocionais, questões ali íntimas, que
muitas vezes é um obstáculo para o aspecto societário. Quando você, às vezes, tem um sócio que você tem uma relação profissional já há um bom tempo, você confia nele, às vezes é mais fácil lidar do que com o irmão, por E exemplo. lidar com o negócio é diferente, né? E porque às vezes dentro de casa eles têm uma forma de lidar e ali na empresa eles têm que ter diretrizes para entender que a empresa ela tem as suas regras próprias, né? Então eu acho muito importante, especialmente para a holding, para essa continuidade da holding, que se entenda que ali, independente de quem é o dono da empresa, que a empresa é um organismo que depende dessas diretrizes, que depende dessas regras, né, para que ela possa, né, ter, né, essa continuidade, essa perpetuação. E eu gosto muito de falar também, muita gente procura, às vezes, a gente para fazer uma holding, pensando numa blindagem patrimonial, uma proteção patrimonial, seja por questões familiares, seja por questões de terceiros credores, Tributárias, enfim. tributária, os benefícios tributários que a gente sabe que existem, seja na operação, seja na sucessão, Isso mas de fato existe existe mesmo, tudo bem, sim, mas sim, a holding tem esses benefícios tributários, seja com uma redução significativa da base de cálculo do ITCD, que é o Imposto Causa-Morte, na medida em que eu faço a integralização desse capital da empresa e consigo regras flexíveis para diminuir a incidência do imposto, seja, às vezes, para a própria operação da empresa, às vezes a gente pode ter uma redução de imposto de renda, mas eu vejo muito também esse lado de que você pode criar essa empresa para profissionalizar um negócio que o patriarca já tinha muito bem elaborado na parte comercial e que ele pensa dali em diante fazer algo que independa dele, que independa até dos filhos dele, que essa empresa possa se perpetuar, mas dentro daquilo que ele entendia como um valor para a empresa. E isso, às vezes, parece muito óbvio, mas se perde quando sim. essa pessoa vai embora. Os filhos, por mais que tenham sido criados pelo pai, cada um, às vezes, tem uma forma diferente de ver a empresa, de ver o negócio, e aí vão querer fazer alterações na forma de gerir a empresa e muitas vezes não vão ser tão facilmente adaptadas, né? E é engraçado quando você estava falando, a gente vê que essa questão da cultura, né, e da continuidade, parece uma coisa muito grande, parece uma coisa muito. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Às vezes, de coisas pequenas pode começar, né? Dentro da constituição da holding, ou dentro da estruturação dela, já trazer ali um regimento interno, né? Ou já trazer ali, por exemplo, se eu estou falando de uma empresa, uma rede de lanchonetes, porque às vezes a gente pensa em Uhum. grandes patrimônios, mas Não desde os necessariamente. menores patrimônios já é possível a constituição de uma holding e também do sistema de integridade, de compliance ali dentro. Uhum. Talvez uma metodologia de descarte de lixo, impor aquilo ali por meio até de uma estruturação, mas colocar isso no papel, né? Colocar aquilo estruturado dentro da Constituição e das metas ali estipuladas dentro daquela empresa, né? Isso faz parte do que você falou da profissionalização, e isso faz parte de começar essa cultura também dentro das empresas, né? Então, às vezes, a gente pode pensar em grandes patrimônios, mas pequenos patrimônios também. Pode pensar em grandes estruturas corporativas e de pensamento de um compliance robusto com comitê, enfim. Mas não, às vezes é só a estruturação ali de quem vai fazer o que vai ser determinado, como que vai ser esse sistema de sustentabilidade, ou como vai ser, enfim, é uma discussão que ela deve iniciar, assim, dentro da família e que vai se expandir para aquele negócio, para aquela estrutura familiar toda que ali você está organizando, né? Com certeza. E eu vejo, por exemplo, as empresas que contratam mais com o poder público, elas têm uma visão do compliance diferente, É. porque elas ficam muito preocupadas com a fragilidade das relações estabelecidas com seus colaboradores, com os agentes públicos, na medida em que a gente sabe que as sanções podem fazer com que uma empresa quebre, Quebra, né? exatamente. Mas, na verdade, a gente tem que ter em mente que, independente do tipo de atividade econômica que a empresa desenvolva, ainda que ela não tenha contratações diretas com o poder público, a gente tem que pensar no compliance como uma forma de estabelecer ali
critérios e que estabelecer normas muito claras para que haja transparência para todo mundo, seja para os gestores, seja para os colaboradores, seja para o mercado. E isso, na verdade, hoje, principalmente hoje em dia que a gente está nesse mundo digital, cara, você vender a sua imagem de uma empresa organizada, de uma empresa que é bem estruturada, é muito importante. É a reputação dela, né? Com certeza. E aí, quando a gente fala de uma holding, não é só a imagem, ainda tem o benefício do fato de que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de que os herdeiros consigam manter essa unidade, né? E aí você pode ter ali regras muito claras de forma de distribuição de lucros, regras muito claras de forma de divisão da gestão, um vai fazer gestão comercial, outro gestão financeira, outro operacional, e você criar ali limites para a atuação de cada um, porque senão cada um vai achar, eu tenho X% da empresa, eu sou dono, eu faço o que eu quiser, posso. né? E Eu aí posso corromper, né, esses critérios antes, não pode. Exatamente. Então, quanto mais bem definido isso, mais fácil fica para que, caso alguém venha transgredir essas normas, você tenha limites, controles, ferramentas para você limitar aquela ação. Porque senão, de fato, eu vou ficar vinculado ao fato de que, de repente, ele é sócio da empresa e que ele tem, de certa forma, poderes para fazer algumas alterações. Mas se essas regras estiverem bem determinadas, ele vai ter suas limitações também. E isso é importante. E se você trouxe vários pontos interessantes, vários pontos importantes, e agora já caminhando aqui para o final do nosso podcast, eu queria te perguntar de que forma que você entende que o compliance, quando institucionalizado nessas empresas familiares, seja de pequeno ou de grande porte, como que vai conseguir mitigar esses riscos, fortalecer a governança e preservar a reputação do grupo, mesmo diante de estruturas complexas, como você falou, o próprio núcleo familiar, por assim dizer, já é uma estrutura complexa. Eu posso ter ali dentro de uma mesma holding 3 irmãos com profissões completamente diferentes. Sim. E às vezes vai estar concentrando a gestão primeiro ali no patriarca ou na matriarca, mas em seguida quem vai ser o administrador, quem vai ter o poder de decisão, enfim. E tudo isso é muito complexo da gente conseguir gerir. Mas o que você entende que o compliance pode auxiliar nessas estruturas assim tão complexas? A gente fala que às vezes fica parecendo algo muito complexo e abstrato, mas na verdade pode ser muito mais simples. Então vamos trabalhar, por exemplo, com essa empresa que a gente falou aqui, em que um filho trabalhava lá, os outros 2 não, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer com que esses 2, embora não atuem na empresa, que eles tenham formas, ferramentas de ter uma certa de ter acesso às informações de tal forma que não seja preciso, por exemplo, ter algum tipo de problema judicial para que você consiga ter Para impor, né? para impor nada, você vai ter tudo muito bem discriminado. As diretrizes da empresa vão demonstrar como eu posso ter acesso a tudo, mesmo eu não sendo um sócio de serviço, tá? Por exemplo. Agora, é bacana também entender a importância de eu ter um sistema de compliance que funcione para que seja possível eu perpetuar isso já pensando numa terceira geração, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa assim, bom, vamos lá, vai chegar num momento mais comum, por exemplo, é quando você tem um segmento, por exemplo, que não tem nada a ver com os filhos, né? Vai chegar um momento, por exemplo, que ninguém, por exemplo, quer tocar aquele negócio. Eu posso, por exemplo, ter regras muito claras em que eu vou colocar que o gestor da empresa vai ser terceirizado. Eu posso ter um gestor, um profissional da área, eu posso criar as regras, os requisitos, né, para que ele seja contratado e criar, por exemplo, comitês, criar conselhos onde vão supervisionar esse trabalho, de tal forma que eu não preciso chegar ao ponto de ter que vender a empresa porque nenhum dos filhos quer trabalhar com aquilo, né? Ninguém quer sair da sua área de trabalho para tocar aquela empresa. Aquela empresa pode continuar sendo um ativo importante para a família e gerar frutos,
né? Então, você criando essas regras, é possível até mesmo você terceirizar a gestão dessa empresa. E aí a gente está falando mesmo em perpetuação, É. né? E às vezes a gente não precisa necessariamente ter uma empresa, um grande conglomerado econômico. A gente pode estar falando de uma empresa menor também. Sim. Essas regras são possíveis, são factíveis, não é nada fora do comum, não. Então eu quero te agradecer, Bruno, por tão brilhante exposição. Muito obrigada pelas suas contribuições, que são de grande valor, principalmente para consolidar a cultura do compliance, seja numa estrutura de uma holding familiar, desde a menor até a maior, e em diversas outras áreas também, né? Então eu quero agradecer muito por você ter vindo para o nosso podcast, por ter trazido essas contribuições que são de muito valor. Obrigada e aguardo você para uma próxima vez também estar aqui conosco. Bacana, eu que agradeço. Eu costumo falar muito sobre os benefícios das holdings, falo muito sobre a questão tributária, eu falo muito sobre planejamento patrimonial, proteção patrimonial, e às vezes nem sempre se fala tanto sobre o sistema de compliance. E eu achei bacana hoje poder ter essa oportunidade, porque é importante sim, porque tudo isso que a gente vai criar aqui, se não tiver um sistema de compliance funcionando, certamente essa empresa vai, em pouco tempo, ter dificuldade para se manter no mercado. Exatamente isso. Obrigada pelas suas contribuições. Espero ver você também no nosso evento, no EcoConnect. E aguardo você para próximas oportunidades para conversar um pouco mais sobre compliance. Com certeza. Obrigado. Foi um Obrigada. prazer. Prazer. Hoje tivemos um bate-papo riquíssimo falando sobre como o compliance não é apenas uma obrigação, mas pode se tornar uma verdadeira vantagem competitiva, seja para preservar patrimônios familiares ou ampliar o alcance de empresas no mercado global, inclusive no agronegócio. Eu agradeço demais a participação dos nossos convidados, o Dr. Bruno Damas Albuquerque e o Dr. Vander Aguiar Neto, por trazerem reflexões tão práticas e profundas para quem está nos ouvindo. E te faço um convite. Acompanhe também os nossos próximos episódios dessa série especial no canal da ASEG no YouTube e siga a Comissão de Compliance da OAB Goiás e o EcoConnect Business nas redes sociais.